E aí galera, tudo bem? Aqui é o professor Fábio Paiva do curso GEM, professor de História, coordenador de Humanas, mais uma vez para mostrar uma outra faceta do GEM. Qual? Bem, nós estamos agora com aulas direcionadas ao Enem, com dicas em vídeo ao Enem. Bem, como é que é isso? Bem, nós aqui vamos pegar todos os professores e vamos, com a experiência de cada um, tentar dar dicas para vocês, para ajudá-los, auxiliá-los na sua tarefa tão difícil que é o estudo para o Enem, tá ok? Vamos tentar, a cada matéria, ajudar vocês ao máximo. Vamos lá então. Bem, eu trouxe hoje para vocês em História um assunto que é uma dica fortíssima para esse ano. 1968, o ano que não terminou, segundo Zuenir Ventura. Bem, esse ano, o ano de 68, o que está acontecendo nesse ano? Bem, nós temos várias manifestações acontecendo em 1968. Sim, os anos 60 são anos de grande turbulência na Europa e no mundo. Bem, é verdade. Nós temos aqui muitas manifestações que os jovens clamam por... Qual é o grito desses jovens? Esse grito é por igualdade, liberdade de expressão. Os jovens querem se posicionar nesse contexto. Muitos jovens são contra violências, contra guerras que estão acontecendo nesse âmbito. Outros jovens querem apenas a liberdade de se expressar. Jovens querem estar no contexto, mas com voz, sabendo, sendo ouvido, clamando por isso, por justiça social. Outros grupos querem a igualdade de raças, uma igualdade racial. Outros querem tolerância religiosa, outros querem igualdade religiosa, outros querem se posicionar. As mulheres reclamam por mais liberdade, por mais reconhecimento em seus atos. O seu corpo é seu e não do outro. Essas várias manifestações acontecem nesse contexto. E hoje eu trouxe uma questão que está imbuída, que está envolvida justamente em um desses assuntos. Tá? E eu vou ler para vocês agora. Temos uma figura aqui, uma foto dos Jogos Olímpicos do México de 1968. Vou ler a questão. A foto acima registra o momento da premiação dos 3 primeiros colocados na disputa dos 200 metros rasos masculino. O gesto nela retratado, bem, aqui tem dois atletas com as mãos para o alto em forma de punho cerrado, e os dois são negros. Bem, foi uma forma de protesto contra o regime do apartheid da África do Sul. Relacionava-se à luta dos negros nos Estados Unidos contra o racismo. B. A C. Revela o descontentamento com a participação dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. A letra D. Inseria-se no conjunto de manifestações dos atletas latinos durante as Olimpíadas. E E. Retratava o luto em memória à morte do guerrilheiro Ernesto Che Guevara, ocorrida um ano antes, ou seja, em 1967. Dentro dessas afirmativas aqui, nós temos o seguinte, o ano de 68. Como eu falei, um ano extremamente ímpar dos outros, um ano que ainda não acabou até hoje, porque as manifestações, os anseios da época, muitos ainda persistem até hoje. Bem, então todas essas manifestações que aconteceram em 68, a gente tem assim, os jovens como ponta de lança. Sim, a gente tem os jovens da classe média. Por que os jovens da classe média? Bem, porque o jovem proletário, o jovem operário, ele tem até determinada hora para depois sair do seu trabalho e usar as manifestações, ir para as manifestações. Sim, é verdade. Muitas aconteceram nesse sentido e muitas vitórias foram conquistadas. Sim. Mas quem organiza, quem arquiteta, normalmente são os jovens da classe média. Por quê? Porque eles possuem o ócio garantido. Alguém garante-lhe o ócio. Sim, o ócio produtivo. Verdade. A gente tem nesses jovens também a melhor educação, os melhores contatos, os melhores livros. As discussões em casa são num nível intelectual maior, gigantesco. Sim, mas isso não quer dizer que os proletários não discutam de forma intelectual. Claro que não. A gente tem muitos núcleos, muitas células que discutem a sociedade, discutem os grupos, discutem formas de se melhorar, de diminuir as desigualdades sociais. Sim, mas é natural que esses jovens da classe média tenham isso no café da manhã.
no almoço, tá? Bem, aí aqui nós temos alguns casos, né, desse ano de 68. Né? Vamos começar aqui primeiro pelos Estados Unidos da América. Nos Estados Unidos da América, nós temos jovens lutando contra a guerra do Vietnã. Sim. Bem, o que acontece? 68 nós temos uma guerra fria, Estados Unidos contra a União Soviética, vocês sabem isso muito bem, e nós podemos explicar no outro vídeo, mas a Guerra Fria você tem um momento tenso, né? Tensões entre Estados Unidos e União Soviética. Os dois grupos extremamente armados, com um poderio bélico nuclear gigantesco, e o mundo vivendo a sombra daquele medo, né, dos dois países, um realmente atacar o outro e a coisa ficar muito ruim para o mundo todo. Mas esses dois países auxiliaram, estimularam, apoiaram locais no mundo para jogar a sua influência. Sim, é o caso do Vietnã. O Vietnã do Norte, sob tutela soviética, com apoio soviético, e o Vietnã do Sul, com apoio norte-americano, no contexto da Guerra Fria. A Guerra do Vietnã começa entre 1960 e 75, e os americanos resolvem entrar na guerra. Sim, é verdade, o presidente Lyndon Johnson coloca os Estados Unidos na guerra, e os americanos começam a ver essa guerra de forma negativa. Os jovens americanos estão indo para a morte. A verdade é essa. Eles estão indo para a morte. Por quê? Porque eles não estão acostumados com a geografia do Vietnã. Eles não são soldados treinados em selva. Sim, ali era problemático demais para eles. E os nativos do Vietnã, eles estavam utilizando a própria natureza contra os seus inimigos. Usaram contra a França, no imperialismo francês na região, usaram contra o Japão na Segunda Guerra Mundial e agora estavam usando contra os Estados Unidos da América. Tá? Beleza. E nesse contexto os americanos ainda pioram a sua situação. Por que eles pioram a sua situação? Simplesmente porque eles colocam uma estação de rádio em Saigon, no Vietnã. E essa estação de rádio, ela vai noticiar as mortes dos jovens no Vietnã, nos Estados Unidos. Isso causou uma polêmica gigantesca. Os anos 60 são conturbados normalmente. E a Guerra do Vietnã colocou uma pitada de sal, colocou uma centelha no barril de pólvora nesse contexto. Sem dúvida nenhuma, a gente tem os jovens indo para as ruas, fazendo manifestações contra a Guerra do Vietnã. Sim, a gente tem um movimento sexo, drogas e rock and roll, que acabou culminando no Festival de Woodstock, né? A gente tem um movimento que quer viver fora dessa sociedade, tem nojo dessa sociedade, né, que resolve viver de forma mais natural possível, vivendo sem interesses financeiros, um movimento hippie, né, um movimento que, quanto maior a distância da sociedade, melhor. Então eles vivem pelas ruas, fazendo seu artesanato, fazendo suas sérias manifestações, as suas discussões ideológicas, bem interessante também, mas no ano de 68 também, isso acaba explodindo. E no ano de 68 nós temos também a luta do pastor Martin Luther King Jr., sem dúvida nenhuma, uma das figuras ilustres, né, da luta contra o racismo, contra o preconceito racial, pela igualdade racial. Sim, mas a luta de pastor Martin Luther King Jr. nos Estados Unidos é uma luta pacifista, muito similar à luta de Mahatma Gandhi, de Nelson Mandela, na África do Sul. Sim, e essa manifestação do pastor, ela é muito estimulada pelo ocorrido com a Rosa Parks em 1955. O pastor Martin Luther King, vocês conhecem, né? Rosa Parks, aquela menina que se recusou a levantar no ônibus porque ela era negra, porque uma pessoa branca pediu para levantar, ela não se levantou, foram parar na delegacia, ela foi fichada, aquela problemática toda, e o pastor comprou essa briga, né? Sim, da Rosa. Em 68, as manifestações a manifestação do Martin Luther King Jr., ele se aproveita, né, desse contexto e joga suas insatisfações também, né? Ele diz, né, I have a dream, eu tenho um sonho. Sim, meu inglês de rodoviário é muito bom, mas eu tenho um sonho, e o sonho dele era ver brancos e negros convivendo em pé de igualdade, convivendo no mesmo ambiente, sem um perseguir o outro. Sim, mas nós tínhamos também, no mesmo contexto, 68, a luta do Malcolm X, muçulmano norte-americano, que defendia uma ideia da força do negro, o Black Power.
Sim, né? Vão morrer quantos brancos sejam necessários para cobrir o sangue negro derramado nos Estados Unidos da América, desde sua colonização. Então, a gente tem a luta do Malcolm X, né? Que a luta dele, né, baseada nesse Black Power, surgiu o movimento dos Panteras Negras, liderados por ele. E os Panteras Negras tinham um simbolismo. O simbolismo dos Panteras era levantar o punho cerrado e mostrar a luta do negro. Né? Sim, era um grande símbolo de luta deles. Né? E isso tomou várias posições na sociedade. Muitos negros acabaram entrando nessa luta, né? Nessa afirmação do Black Power, dessa força do negro. E nós temos um reflexo disso na dança, com James Brown, na música. Nós temos o jazz e o blues cada vez mais intensos nesse contexto. Nós temos o negro se mostrando, se apresentando para a sociedade. Sabe, com aquele grito de, não, eu estou aqui e eu tenho o que apresentar, eu tenho o que mostrar, eu tenho a força do negro. Sim, então isso tudo, 68. E em 68 nós tivemos as Olimpíadas do México, né, que o Tom Smith, né, que foi o primeiro colocado, e o segundo colocado também, eles levantam a mão e fazem o punho cerrado dos Panteras Negras, né, mostrando a luta, a força deles. Né. Então o movimento foi muito grande, muito intenso, né, nos anos 60, nos Estados Unidos. Tá? E a gente tem, nos Estados Unidos, toda essa mobilização junta, né, acabou derrubando o presidente Nixon, que acabou levando o impeachment por conta disso tudo. E os anos 68 foram extremamente conturbados nos Estados Unidos. Tá? Mas os Estados Unidos não foi o único lugar a ter esse foco todo, essa força toda. Né? A gente teve a França, por exemplo. Em 68, né, os jovens franceses foram às ruas como nunca. Né? E foram às ruas lutar por igualdade, por liberdade de expressão, sabe? Por seus anseios de serem representados nas formulações jurídicas e governamentais. E esses jovens franceses, eles se inspiravam em quem? Em lutas anteriores da França. A França tem um histórico de lutas extremamente interessante. Muito interessante. Bem, o que aconteceu na França? Nós sabemos que o iluminismo ele tem as suas bases na Inglaterra, né, Adam Smith, John Locke e tal, mas a França foi o local, né, onde o iluminismo ele realmente pulsou. Sabe? O iluminismo ele teve a sua essência, o seu glamour. Né? Nós temos uma série de filósofos, né, de iluministas que são franceses. Que liberdade de expressão, Voltaire, por exemplo, o Rousseau, Montesquieu, enfim, a gente tem uma série, né, de pessoas que lutam, né, que a França tem a sua referência. A partir do iluminismo, claro, né, que o iluminismo dá base para a independência dos Estados Unidos da América no ano de 1776. Sem dúvida não estamos discutindo isso. Mas é na Revolução Francesa de 1789, que o iluminismo, sabe, tem a ideia de igualdade, liberdade, fraternidade. Ela se expõe à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? A gente tem a explosão social. Cara, o movimento liberal, o movimento, né, dos burgueses, o movimento social, a população francesa, eles derrubam e levam o rei à guilhotina, o Luís XVI, a navalha nacional. Sim, né, a gente tem todas essas mobilizações na França. A França se torna uma vanguarda do contexto europeu nesse contexto. Né? Sim, uma grande vanguarda. Só que a França, nessa grande vanguarda da Revolução Francesa, ela vai além disso. Após a Revolução Francesa, nós temos em 1830 as manifestações na Europa toda, as ondas revolucionárias de 1830. E em 1830, a França é mais uma vez a vanguarda do movimento. A França pega mais uma vez aquelas insatisfações e ela vai retirar o seu rei mais uma vez. Sim, nós vemos a Revolução Francesa, depois da Revolução Francesa nós tivemos o Napoleão, menino levado, moleque travesso. O que ele faz? Ele pega a Europa toda, país grande ele divide, país pequeno ele junta, faz uma bagunça no mapa da Europa. Bagunça essa que é reconstruída, reformulada no Congresso de Viena, de 1814 a 1815, onde o princípio de legitimidade, onde os reis vão voltar aos seus tronos, por conta de uma administração, de uma tutela austríaca, a gente tem esse retorno das nobrezas.
né? É uma tentativa de retomar as suas colônias da América. Sim, é verdade. Mas a gente tem toda essa mobilização por conta de Napoleão. Depois, em 1830, quem está no poder, né? O Luís XVIII chegou ao poder, depois o Carlos X. O Carlos X, ele quer governar pela TDD, pela teoria do direito divino dos reis. Ele quer mais uma vez ser um rei absolutista numa França, e isso é perigoso, muito perigoso. A população se revoltou contra o Carlos X e retiraram o Carlos X do poder. Certo? Retiraram Carlos X e no lugar de Carlos X colocaram Luís Felipe, o rei burguês, em 1830. Sim, então a França mais uma vez foi a vanguarda, né, do processo. A França puxa o bonde, parte 2. A França puxa o bonde, parte 1, Revolução Francesa. A França puxa o bonde, parte 2, Revoluções de 1830. Em 1848, mais uma vez, a França puxa o bonde, parte 3. Né? Na Primavera dos Povos. Primavera dos Povos. Por que o nome Primavera dos Povos? Primavera dos Povos é aquele momento do desabrochar da sociedade. Sabe? O desabrochar da sociedade. Mais uma vez, aqui a gente tem os pensamentos liberais, nacionalistas, socialistas, anarquistas. Todos querem mostrar as suas ideias, querem mostrar as suas correntes, querem ter voz nesse contexto. Então a Primavera dos Povos é um momento onde os burgueses e os proletários lutam juntos contra a monarquia, contra o antigo regime, né? Então isso, a França puxa o bonde mais uma vez. A França retira Luís Felipe, o rei burguês, o rei que a própria França colocou no poder. Ela tira, ela promove eleições. Nessas eleições, o vencedor das eleições é o Napoleão III, Luís Bonaparte, conhecido como Napinha, né? Napinha. Napinha é mais... mas ele é alguma coisa de Napoleão Bonaparte? Sim, ele é sobrinho de Napoleão Bonaparte. Então ele quer seguir os passos do tio. Sim. Então ele faz uma reformulação, faz um golpe do 18 brumário dele, copiando, né, o tio, faz plebiscito, chega imperador, entra em guerra, mas isso é papo para um outro vídeo. Unificação italiana e alemã, né? Por conta da França, esse enlace todo. Mas isso é para um outro vídeo. Então a França puxa mais uma vez, ela é vanguarda mais uma vez, em 1848, na Primavera dos Povos. Sim, em 1968, a França mais uma vez, depois de ter passado por 2 guerras mundiais, ela se ergue. No finalzinho do século XIX, início do século XX, a França ainda dá uma grande palha cultural, que é a Belle Époque. A Belle Époque fica mais ou menos de 1871 até 1914. É um contexto cultural onde a França está determinando a cultura mundial. Sim, aí depois ela é destruída em 2 guerras mundiais, na primeira e na segunda, é derrotada e tal, depois no final acaba se favorecendo porque está do lado dos vencedores. Mas a França em 68, chegamos em 68 com a França como um grande norte literário, cultural, intelectual. A França e os seus jovens franceses vão às ruas mais uma vez se manifestar. Ufa, como tem coisa em 68. E, finalmente, a Tchecoslováquia. A Tchecoslováquia nós temos a Primavera de Praga. A Primavera de Praga, mais uma vez inspirada na Primavera dos Povos de 48, a Primavera de Praga é o desabrochar da sociedade, dos jovens de Praga. O que eles querem? Quais são os seus anseios na Tchecoslováquia antiga, que hoje é a República Tcheca? Mas quais seriam os anseios desses jovens? O que eles querem de fato? Bem, esses jovens liderados por Dubček, eles lutam contra a intervenção soviética na Tchecoslováquia, através da Comecon. Ué, mas Fabinho, a Comecon não é aquela ajuda financeira, né, da União Soviética nos países, né, de tendência socialista, né? Vale ressaltar a diferença, né, de socialismo, comunismo, anarquia e anarcocapitalismo, que é algum dos nossos vídeos próximos que vamos fazer. Mas, então, esses jovens socialistas, né, todos eles são contrários a essa política socialista da União Soviética, embora eles estejam seguindo eles estejam nas rédeas da União Soviética. E eles reclamam, eles vão às ruas, eles são contra a imposição, porque a Comecon, ela é uma ajuda financeira da União Soviética, mas que ela obriga o país que aceita essa ajuda a produzir o que ela quer, vender ao preço que ela quer e para quem ela quer. Então os jovens se revoltam, o movimento é abafado, sem dúvida nenhuma, mas fica aquele grande marco, né, na Tchecoslováquia, a atual República Tcheca. Tá, ok? E no Brasil, esses ventos chegaram ao Brasil? Sem dúvida nenhuma, né? Se aquelas mobilizações de 1830 chegaram ao Brasil, essas ondas revolucionárias, e Dom Pedro I saiu em 31,
né? Se as ondas de 48, as ondas revolucionárias de 48, chegaram ao Brasil no segundo reinado e criaram a Revolução Praieira, de 1848, então essas ondas de 68 também chegaram ao Brasil, de 1968. Como? Em 1968, a gente tem no Rio, a gente está vivendo uma administração, né, que é uma forma administrativa militar, né, desde 64. É um regime militar, uma ditadura militar. Sim, apoiado pelos Estados Unidos, né, pelo Plano do Condor, a Escola do Panamá, enfim, o medo do socialismo chegar à América, visto que Cuba já estava bebendo das águas, já havia feito a Revolução Cubana de 59, então a gente tinha esse medo do socialismo aqui, e os americanos ajudaram a implementar ditaduras na América Latina. Sim, lógico. O Brasil passou por isso também em 64, com Castelo Branco sendo o primeiro presidente. Nós temos Castelo Branco, primeiro presidente, Costa e Silva o segundo, Emílio Garrastazu Médici o terceiro, Ernesto Geisel o quarto e João Batista de Oliveira Figueiredo o quinto. Sim. Na administração de Costa e Silva, né? Sim, a administração de Costa e Silva, de 67 a 69. Nessa administração, a gente tem um endurecimento do regime. Costa e Silva é linha dura, Castelo Branco é linha branda. A diferença de linha branda e linha dura é que a linha branda quer limpar o país, organizar o país, administrar o país e passar para os civis. E a linha dura quer dar prosseguidade, quer dar continuidade, sempre substituindo por generais, por militares. Entendeu? Então, o nosso querido Costa e Silva, ele era da linha dura. Então ele enrijeceu um pouco o regime, né? Endureceu um pouco mais isso. E para toda ação existe uma reação, lógico. O que aconteceu no Rio de Janeiro? Um restaurante em Botafogo, o Calabouço, ele reuniu jovens estudantes do Rio de Janeiro. E esses jovens criaram uma grande célula, liderados pela UNE, União Nacional dos Estudantes, que essa célula discutia política, discutia o momento, discutia todo aquele enlace do regime, né? Toda a forma administrativa do regime e os seus atos institucionais. Leis, né, criadas pela cúpula governamental e seguidas pelo povo sem direito de contestação. Os famosos AIs, né? Beleza. Então em Botafogo o pessoal se reunia muito, reclamava, até que o governo, né, fechou o restaurante Calabouço. Aconteceu uma série de manifestações por conta disso. Afinal de contas, estamos em 1968, o ano que não terminou, né? Então essas várias manifestações acontecem, o pessoal se reúne e tentam invadir o calabouço. Nessa brincadeira, um estudante morre, Edson Luiz. A comoção pela morte do garoto é muito grande, né? No velório dele tem em torno de 20, 30 mil pessoas. Sim. As manifestações são intensas por conta disso e nós vimos acontecer a grande passeata dos 100 mil de 1968. As pessoas foram às ruas do Rio de Janeiro contra a morte do Edson Luiz e contra o momento, contra o endurecimento do regime. Sim, várias pessoas foram às ruas, mais de 100 mil pessoas, pelo que consta, né, mais 100 mil pessoas na nomenclatura. Né, alguns companheiros de políticos hoje participaram desse movimento. Né, tal. Bem, então a gente tem toda essa manifestação em 68. Um deputado, o Márcio Moreira Alves, do MDB, nessa época, a partir do ato institucional número 2, o AI-2, nós tínhamos o Arena, que era o partido do governo, e o MDB, que era a oposição, uma oposição permitida, cerceada, controlada, vigiada, mas era uma oposição. E o Márcio Moreira Alves, ele pega a palavra e ele faz um discurso contra essa morte do garoto, contra essa morte do estudante e contra a violência do regime. Né? E nesse discurso ele faz uma proposta que é perigosa demais. Ele fala: temos que boicotar o 7 de setembro. Meus queridos, o que seria o 7 de setembro? O 7 de setembro, né, é quando comemoramos a independência do Brasil, né, 7 de setembro de 1822. Mas o 7 de setembro nós temos várias mobilizações, nós temos, né, o desfile do 7 de setembro, onde os militares mostram as suas armas, a sua disciplina, a sua organização. Então, tentar boicotar o 7 de setembro é um desafio muito grande aos militares. Então, por conta disso, os militares foram ao Congresso Nacional para prender, né, o Márcio Moreira Alves. Ele tinha imunidade parlamentar. O que aconteceu nisso tudo? Fecharam o Congresso Nacional e decretaram o ato institucional número 5,
o pior dos atos institucionais, aquele que dá plenos poderes ao executivo. Tá? Então, a gente, fora outras manifestações de 68, como as manifestações na Alemanha, as manifestações na Bélgica, na Bulgária, bem, nós tivemos várias manifestações nesse ano de 68. Tá ok, meus queridos? Bem, então, voltemos à questão agora, né? Vamos mais uma vez observar agora as questões. Bem, a figura já diz tudo pra gente, né? A foto mostra, né, os dois atletas negros com a mão em punho cerrado pro alto, né? E nós já sabemos que isso esse é o simbolismo dos Panteras Negras de Malcolm X, né, dos Estados Unidos. Beleza. Aí vem aqui as questões, né? O gesto nela retratado foi uma forma de protesto contra o regime do apartheid na África do Sul. Não, esse gesto é dos Panteras Negras, do Black Power, de Malcolm X dos Estados Unidos da América. B. Relaciona-se à luta dos negros dos Estados Unidos contra o racismo. Opa, é essa. Beleza? A C. Revela o descontentamento com a participação dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Sim, houve descontentamento com a Guerra do Vietnã. Mas esse descontentamento não é essa luta dos Panteras Negras. É a luta do movimento hippie, do movimento jovem, contra vamos fazer amor, não vamos fazer guerra, sexo, drogas e rock and roll. É um outro movimento, né? D. Inseria-se no conjunto de manifestações dos atletas latinos durante as Olimpíadas. Bem, movimento de atletas latinos, em períodos de Olimpíadas, nós temos a Olimpíada Popular em 1936, né, onde os atletas latinos se juntaram aos atletas europeus contra as Olimpíadas de Berlim, né? Sim. Então a gente tem em 36 uma manifestação onde fariam uma outra Olimpíada, né, na Espanha. Então, mas não tem nada a ver com esse contexto aqui, e nem com a foto, tá? Beleza? E a última retratava o luto em memória à morte do guerrilheiro Ernesto Che Guevara, ocorrida um ano antes, né, em 1967. Não, a morte do Che Guevara é uma questão dos socialistas. Embora a luta, né, dos Panteras Negras tenha um cunho social muito forte, mas não de uma teoria socialista, né? Uma teoria mais racial mesmo, né? Tá? Então, beleza, temos como resposta correta a letra B. Então, galera, bem, respondemos a questão, espero que vocês tenham gostado, né? Bom estudo a todos, sem dúvida nenhuma. E vale ressaltar que vale lembrar a vocês que nós temos, antes da prova do Enem, o mega intensivo Enem do curso GEM, tá? O que seria isso, o mega intensivo Enem? O mega intensivo Enem é uma proposta que nós temos de estudo, né, onde os professores vão pontuar dicas que acham muito pertinentes, né, dicas bem assim, possíveis de cair no Enem em cada matéria. Entendeu? Então eu em história, a galera nas exatas e tal, né, nas biomédicas, a gente vai colocar essas matérias com dicas do que nós achamos que vai cair na prova do Enem. Você que não teve muito tempo, né, de se preparar tão bem assim, que está um pouco inseguro e que quer aquela, sabe, aquela pitadinha de sal na última curvinha, bem, esse convite é para você, tá ok? E no mais, forte abraço do professor Fábio Paiva. Até a próxima.